Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de circuitos elétricos. Então, dando continuidade aos conceitos básicos de circuitos elétricos, eu apresento a Lei de Kirchhoff para as tensões, também apelidada de LKT. Então, a Lei de Kirchhoff para as tensões diz o seguinte: a soma algébrica das tensões em qualquer laço é sempre nula. Lei de Kirchhoff para as correntes, também apelidada de LKC. Então, a lei de Kirchhoff para as correntes diz o seguinte: a soma algébrica das correntes em qualquer nó é sempre nula. Então, uma vez apresentadas as leis de Kirchhoff, eu vou agora resolver dois exercícios junto com vocês, para a gente entender melhor como aplicar essas leis. Então, o primeiro exercício que eu vou resolver junto com vocês é: aplique LKC a cada um dos nós. Então, nós temos 4 nós assinalados aqui no circuito: A, B, C e D. Então, aqui já está a solução para essas equações de nó, nos 4 nós, A, B, C e D, só que eu vou levar essas duas figuras aqui para outro aplicativo. Ok. Então, esta foi a equação obtida para o nó A. Então, eu tenho I1 mais I4 menos I2 menos I5 igual a 0. Vamos entender como que essa equação foi obtida. Então, aqui nós temos o nó A. Então, a lei de Kirchhoff para as correntes diz o seguinte: a soma algébrica das correntes em um nó é igual a 0. Então, eu tenho que considerar um sinal algébrico para as correntes que chegam e um sinal diferente para as correntes que saem. No caso aqui, eu considerei as correntes que saem positivas. Então, correntes saindo do nó são positivas. Então, esse nó aqui, eu tenho a corrente I1 saindo do nó, I1 aqui na equação, mas eu tenho a corrente I4, I4 sai desse nó. Então, I4 saindo do nó, positiva. Tenho mais correntes associadas a esse nó? Tenho. Eu tenho a corrente I2, mas a corrente I2 ela não sai do nó A, ela chega no nó A, por isso o sinal negativo. E tenho a corrente I5, também associada ao nó A. Ambas as correntes estão chegando no nó, por isso o sinal negativo. Nó B. Então, aqui a equação para o nó B é I2 mais I3 menos I1 menos IB menos IA igual ao 0. Soma algébrica das correntes no nó B tem que ser nula. Então, vamos ao nó B. Então, aqui no nó B, quais são as correntes que eu tenho associadas ao nó B? Eu tenho I2, olha só, que está saindo do nó. Corrente I2 sai do nó, por isso positiva. Eu tenho I3 saindo do nó. Esse IA aqui que ficou circulado, na verdade é a corrente da fonte de corrente, É essa corrente aqui. Essa corrente ela chega no nó. Então, nós já determinamos que correntes que chegam desse nó, em qualquer nó, possuem sinal algébrico negativo. Assim como eu tenho IB chegando no nó, e aí I1, desculpem, I1, cadê a corrente I1? Opa, tá aqui a corrente I1, A corrente I1, ela também chega no nó B. Ok? Então, aqui está a exemplificação da aplicação da lei de Kirchhoff para as correntes para esse circuito. Então, as duas equações seguintes, para o nó C e para o nó D, eu deixo a cargo do aluno. Então, mais um exercício para nós entendermos as leis de Kirchhoff. No exercício anterior, envolvia a aplicação da lei de Kirchhoff para as correntes. Nesse exercício, nós temos a aplicação da lei de Kirchhoff para as tensões. Então, o exercício pede que seja aplicado o LKT a cada uma das malhas. Aqui nós temos a solução, as equações obtidas aplicando o LKT a cada uma das malhas, e eu vou levar agora tanto o circuito quanto as equações para um outro aplicativo. Ok, então aqui nós temos o circuito e as respectivas equações. Então, o que é que diz a lei de Kirchhoff para as tensões, LKT?
a soma algébrica das tensões em um laço é igual a zero. Então, essa primeira equação aqui foi obtida para esse laço aqui, ó. O laço que eu estou chamando de A. Vamos analisar as diferenças de potenciais ao longo do laço. Então, eu vou começar aqui nesse ponto e vou terminar nesse ponto. Então, analisando aqui em sentido horário, primeiro me deparo com essa diferença de potencial, V1, que no caso, como o maior potencial está desse lado, eu estou percorrendo o laço em sentido horário, eu tenho uma elevação de tensão. Então, nós estamos considerando aqui que as elevações de tensão possuem sinal negativo. Então, é muito comum na análise de circuito que se considere elevações de tensão como sendo negativas e quedas de tensão positivas. Não que isso seja uma obrigatoriedade, mas futuramente vai facilitar a análise de circuitos. Então, a gente já pode começar com isso em mente. Adotar elevações de tensão como sendo negativas e as quedas de tensão positivas. Então, agora eu estou nesse ponto aqui, ó, estou analisando esse ponto aqui. Ao me deparar, continuar ainda a minha análise em sentido horário, eu me deparo com a diferença de potencial V2, que percorrendo meu circuito em sentido horário, eu estou indo do maior para o menor potencial, está assinalado aqui no circuito. Então, V2 é uma queda de tensão, ó, por isso sinal positivo. Então, agora eu já escrevi essa queda de tensão e eu estou nesse ponto do circuito que, pela inexistência de elemento de circuito, esse ponto aqui é igual a esse ponto aqui. E agora eu me deparo com a diferença de potencial V4. Estamos diante de uma queda de tensão ou de uma elevação? Então, em sentido horário, que é a minha análise, eu me propus analisar esse laço aqui em sentido horário, eu estou indo do maior potencial para o menor potencial. Logo, V4 é uma queda de tensão e nós estamos adotando o seguinte critério: queda de tensão, sinal positivo. Ok, então já adicionei essa diferença de potencial à minha equação, então agora eu estou nesse ponto do circuito. Continuando a minha análise em sentido horário, eu me deparo com a diferença de potencial VB, que uma vez que eu vou do negativo da fonte para o positivo da fonte, eu tenho uma elevação de tensão. E nós convencionamos que as elevações de tensão são negativas. Então, uma vez que eu adicionei à minha equação a diferença de potencial VB, eu agora tenho apenas um último elemento de circuito para que eu chegue aqui ao final do meu laço, terminando a minha equação, terminando a análise desse laço. E eu me deparo com a diferença de potencial V3. Trata-se de uma elevação ou de uma queda de tensão? Bem, eu estou indo do menor potencial para o maior potencial. Então, uma vez que eu tenho uma elevação de tensão e nós convencionamos que elevações de tensão possuem sinal algébrico negativo, eu insiro aqui na minha equação menos V3. E aí chegamos ao início, o ponto de partida da análise do laço, de tal forma que eu terminei a análise desse laço, eu apliquei LKT. E o que é que diz a lei de Kirchhoff para as tensões? A soma algébrica das tensões em um laço é igual a zero. Então, eu agora, para terminar, tenho que igualar todas as tensões computadas iguais a zero. Então, essa equação eu obtive desta forma, aplicando o LKT ao laço A. E aqui está a forma como nós obtivemos. Eu vou deixar para os alunos a análise das outras malhas e a obtenção das respectivas equações. Então, as equações estão aí, eu quero que vocês analisem as outras malhas e obtenham essas três equações. Então, agradeço a todos que assistiram a essa videoaula e até a próxima.